Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada, olhando bem de perto a ideia de liberdade interior. Vamos usar como base, assim, os ensinamentos toltecas, especialmente no contexto dos 4 compromissos, para entender o que é ser livre de verdade, sabe? Segundo essa visão. Ok, vamos tentar, desempacotar um pouco isso. A ideia principal que os textos trazem é bem intrigante. Normalmente a gente pensa em liberdade como algo externo, né? Algo que a gente conquista lá fora. Sim, como se fosse algo que alguém nos dá ou tira. Exato. Mas o argumento aqui é que a verdadeira prisão, digamos assim, é interna. A gente não consegue ser quem realmente é e não por causa de fora, mas por nossa causa mesmo. Uhum. É só olhar uma criança pequena, né? Os textos falam muito disso. Ela parece viver no presente, se expressa sem filtro, ama sem medo. É a nossa natureza original, segundo essa linha de pensamento. Antes da domesticação. Isso. Essa palavra é chave. Domesticação. Como é que a gente perde essa liberdade natural? A fonte explica que há um processo, né? Desde cedo, a gente é meio que condicionado. Recompensa aqui, punição ali. Para sermos aceitos, para receber atenção. Sim, e aí a gente começa a fingir, a usar máscaras, a acreditar no que os outros dizem que a gente deveria ser. E o ponto mais forte, talvez, é que a gente internaliza isso. Nós nos tornamos nossos próprios domadores. Aplicamos o mesmo sistema em nós mesmos. Essa ideia é bem impactante, né, da autodomesticação. Com certeza. E essa autodomesticação, ela cria, segundo os textos, personagens internos bem definidos. Tem o juiz, que é super severo, sempre criticando tudo, Aham, e tem a vítima, que se sente sempre culpada, envergonhada, inadequada. entendi. E eles operam baseados em quê? Eles seguem um tipo de livro da lei pessoal. Um código de regras que a gente absorveu da sociedade, da família. E a questão é que, segundo a fonte, muitas dessas regras são baseadas em mentiras, ou pelo menos distorções da realidade. Isso gera um ciclo, imagino. Exatamente. Um ciclo vicioso. A gente comete um erro, o juiz condena, a vítima se sente culpada, e aí pagamos por isso várias e várias vezes. É um sofrimento que não acaba. Um dreno de energia constante. Totalmente. E toda essa confusão mental, essa névoa de pensamentos e emoções contraditórias é o que eles chamam de mitote. Mitote. É, como se tivesse, sei lá, 1000 vozes falando ao mesmo tempo na cabeça. Isso impede a gente de ver com clareza, de perceber quem a gente realmente é e o quanto a gente está preso nisso tudo. Entendi. É como um barulho constante. Isso, e a metáfora que usam é bem forte. Todo esse sistema, o juiz, a vítima, as crenças, funciona como um parasita mental. Um parasita, uau! É, um parasita que se alimenta das nossas emoções negativas, principalmente do medo. Ele consome nossa energia vital, nossa alegria. Essa imagem do parasita é muito visual. E como é que a gente se livra disso, então? Qual o caminho? Bom, aí entra a figura do guerreiro. Guerreiro, mas não no sentido de lutar com os outros. Não, de jeito nenhum. É uma batalha interna. Uma rebelião, assim, consciente contra essas vozes, contra o juiz, a vítima, o parasita. Uma rebelião interior. E como começa? O primeiro passo é a consciência. É perceber que muito do nosso sofrimento vem desse sonho, dessas crenças que a gente internalizou. Reconhecer o mitote, Certo. E o segundo passo? a disciplina. Disciplina. Isso soa um pouco rígido, talvez. Mas a disciplina do guerreiro aqui não é tipo rigidez ou autorrepressão, sabe? É mais sobre ter controle consciente da própria energia emocional. É não ser reativo, é direcionar a energia. Ter força para manter os novos compromissos, aqueles que a gente escolhe de verdade, e que quebrar os antigos, os baseados no medo. Ah, entendi. Então, os 4 compromissos entram aí como ferramentas práticas. Exatamente, são as armas do guerreiro, digamos assim. Cada acordo antigo que você quebra, baseado no medo, te devolve a energia que estava presa nele. Você fica mais forte. Faz sentido. E o perdão, ele também aparece bastante? Sim, é fundamental. Mas o foco é muito no auto-perdão. Se perdoar, né? Isso, libertar a si mesmo daquela culpa, daquele ressentimento. Não é nem pelo outro, é por você.
por amor próprio. Para se curar mesmo. Tem uma parte que diz que o sinal do perdão é quando a lembrança da ferida não dói mais, né? Quando você se libertou daquilo. E essa jornada toda de cura, de retomar o poder pessoal, ela culmina num encontro simbólico Te encontro? com o anjo da morte. Nossa, isso soa intenso. É simbólico, claro. Não é morte física. É a morte do parasita, do falso eu, de tudo aquilo que a gente construiu por causa da domesticação. Entendi, é o fim do velho eu. Isso. O anjo da morte ensina sobre a impermanência. Ele nos lembra que a vida é agora. E isso nos ajuda a liberar o passado, a não se preocupar tanto com o futuro. Viver o presente. Viver plenamente o presente. Quando você faz isso, o parasita meio que morre de fome, porque ele se alimenta de medo e culpa, que vem do passado e do futuro. Aí sim a gente pode renascer para a nossa verdadeira natureza, mas agora com sabedoria. Então, resumindo, essa transformação toda abre a porta para quê? Para um novo sonho? Exatamente. A possibilidade de criar uma realidade pessoal diferente, um céu na terra particular, como eles dizem. Um céu na terra. Como seria isso na prática? Seria viver sem medo do julgamento, sabe? Ser autêntico. Viver sem precisar controlar tudo ou estar sempre em conflito. Com mais autoaceitação, mais amor. Isso. Onde um amor, começando pelo amor próprio, prevalece sobre o medo. O mitote diminui e a felicidade se torna uma escolha mais ativa. Parece um objetivo bem alto, mas alcançável segundo os textos. Sim, mas é importante dizer, o caminho tem desafios, né? Vai ter queda, a gente vai quebrar os compromissos às vezes. Todo mundo passa por isso. Ninguém é perfeito. Ninguém. A diferença do guerreiro é que ele não se julga quando cai. Ele levanta, aprende e tenta de novo. Faz o melhor que pode a cada momento. A prática leva à maestria, então. Exatamente. É prática, persistência. Fica então essa mensagem forte, né? De que a gente pode começar a construir esse novo sonho, essa vida mais livre, a qualquer momento. Talvez hoje mesmo. Uhum. E isso talvez deixe uma reflexão final para o nosso ouvinte, né? Pensando em tudo isso. Se a liberdade é ser quem a gente realmente é e as ferramentas são consciência, disciplina, amor, qual seria um pequeno passo, bem pequeno mesmo, que cada um pode dar agora? Talvez só notar um pensamento de julgamento, sem se agarrar a ele, ou escolher uma palavra mais cuidadosa numa conversa. Qual pequeno gesto pode começar a dissolver o próprio mitote e aproximar a gente desse lugar de mais paz interior?